Todo mundo que olha de fora acha que já sabe quem venceu essa história. Dois irmãos cresceram na mesma casa, sob o mesmo teto frágil, com o mesmo pai alcoólatra ocupando mais espaço com o silêncio do que com a presença. Um deles saiu cedo, determinado a nunca repetir aquele destino. Estudou, trabalhou, construiu um nome, uma vida que impressiona. Hoje, quando alguém fala dele, a palavra mais usada é exemplo. O outro ficou, não por escolha, mas porque a vida não abriu portas para ele. Carregou as consequências de noites mal dormidas, de promessas quebradas, de um lar onde o amor sempre chegava atrasado. Para muitos, ele é o retrato do que acontece quando alguém não consegue escapar. Essa história, por muito tempo, parece simples demais. Um venceu, o outro perdeu. Mas o problema das histórias simples é que elas quase nunca são verdadeiras. Porque existem vitórias que só funcionam quando alguém está olhando. E derrotas que escondem forças silenciosas, invisíveis para quem mede a vida apenas pelo que aparece. O que ninguém vê é o peso que cada um carrega quando fecha a porta de casa. O que ninguém pergunta é quanto custa sustentar uma imagem, ou quanto dói aprender a sobreviver sem aplausos. E se tudo o que você acredita sobre sucesso estiver errado? E se o irmão que venceu for, na verdade, o mais preso ao passado? E se o que parece fracasso for apenas outro tipo de libertação? Essa não é uma história sobre álcool, sobre o que ele deixa para trás. Ei, no final, você vai perceber que nem sempre quem chega mais longe é quem chega inteiro. O cheiro de álcool entrava na casa antes do próprio Roberto. Não importava a hora, bastava o rangido do portão para Miguel levantar os olhos do caderno e Caio prender a respiração. O som dos passos era sempre o mesmo, arrastado, irregular, como se o chão tentasse expulsá-lo de volta para a rua. Ele bebeu de novo, murmurou Dona Helena, sem olhar para os filhos, enquanto desligava o fogão. Miguel fechou o caderno com cuidado. Caio ficou parado, encarando a parede, como se ignorar o momento pudesse fazê-lo desaparecer. Roberto entrou tropeçando, a camisa aberta, os olhos vermelhos. Jogou as chaves sobre a mesa com força demais. Essa casa tá sempre quieta demais, disse, indo sozinho. Parece velório. Ninguém respondeu. Miguel se levantou primeiro. Sempre ele. O senhor quer comer? Perguntou, num tom que misturava respeito e medo. Roberto olhou para o filho mais velho por alguns segundos, avaliando algo invisível. Você ainda tá estudando, né? Perguntou, com a língua pesada. Acha mesmo que isso vai te levar a algum lugar? Miguel engoliu seco. Alguém tem que tentar. O silêncio que se seguiu foi pior que um grito. Caio observava tudo de longe, com os punhos fechados. Tinha apenas 12 anos, mas já entendia demais. Entendia que naquela casa falar era perigoso, e sonhos irritavam, e esperança, ali, era vista como afronta. Naquela noite, Miguel decidiu que iria embora. Não naquele dia, nem naquela semana. Mas a decisão foi tomada ali, em silêncio, enquanto Roberto caía na cadeira e Helena recolhia os cacos invisíveis de mais uma noite comum. Caio não decidiu nada. Ele ficou, e ninguém naquela casa imaginava que aquela escolha, partir ou permanecer, definiria destinos tão diferentes, ou tão parecidos por dentro. A casa da rua Álvares Cabral nunca foi pequena, mas com o tempo foi ficando apertada demais para tanta coisa não dita. Miguel acordava antes do despertador, sempre. O corpo já tinha aprendido que dormir fundo era um luxo perigoso. Qualquer barulho podia ser Roberto tropeçando na garagem, batendo a porta com força demais ou derrubando algo que não existia. Aos 16 anos, Miguel já sabia identificar o nível de embriaguez do pai apenas pelo som da chave girando na fechadura. Naquela manhã, ele se levantou em silêncio, passou pela cozinha e encontrou a mãe sentada à mesa, encarando uma xícara de café fria. Você não dormiu, ele disse, mais afirmando do que perguntando. Dona Helena deu de ombros. Seu pai chegou tarde. Miguel não respondeu. Pegou uma fatia de pão, mas não conseguiu comer. O estômago parecia sempre contraído, como se estivesse se preparando para um impacto que nunca vinha ou que vinha cedo demais. Caio ainda dormia, encolhido. O mais novo sempre dormia assim, como quem tenta ocupar menos espaço no mundo. Miguel olhou para o quarto do irmão antes de sair. Pensou em acordá-lo. Não acordou. Na escola, Miguel era o aluno que os professores gostavam de apontar como exemplo, não por carisma, mas por constância. Nunca faltava, nunca chegava atrasado, nunca reclamava. Era o tipo de disciplina que não nasce da ambição, mas da necessidade. Você vai prestar vestibular esse ano, né? Perguntou o professor de matemática, durante o intervalo. Vou, respondeu Miguel. Medicina? Engenharia? Miguel pensou na casa, no cheiro, nos gritos contidos. Pensou em Caio. Qualquer coisa que me tire daqui. O professor riu, achando que era força de expressão. Miguel não corrigiu. Enquanto isso, Caio lidava com outro tipo de silêncio. Na escola, não era invisível, mas também não era notado. Sentava no fundo, desenhava no caderno, observava as pessoas como quem assiste a um filme que não pode interferir. Seu irmão é um gênio, disse uma colega certa vez. Vai sair dessa cidade.
Caio apenas sorriu. Não por inveja, por algo mais difícil de explicar. Uma sensação de que alguém tinha que ficar para trás. E, sem ninguém dizer, ele já sabia quem seria. Noite, Roberto chegou mais cedo do que o esperado. Isso nunca era bom sinal. Entrou falando alto, reclamando do trabalho, da vida, de coisas que ninguém perguntou. Miguel e Caio estavam na sala, a televisão ligada, volume baixo. Vocês ficam aí, quietinhos demais, Roberto disse, tirando o sapato com violência. Parece que tem medo de mim. Miguel sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz firme. A gente só tá assistindo. Roberto riu. Assistindo o quê? Sonhando com uma vida que não existe. Ele se aproximou de Miguel, perto demais. Você acha que é melhor que eu, não acha? O silêncio caiu pesado. Eu nunca disse isso, Miguel respondeu. Mas pensa, retrucou Roberto. Tá sempre com esses livros, acha que estudo salva alguém? Caio se levantou. Pai, para o olhar de Roberto mudou. Não foi raiva, foi algo pior. Desprezo cansado. Fica fora disso, moleque. Miguel deu um passo à frente. Não fala assim com ele. Foi rápido. Um empurrão. Nada que deixasse marcas visíveis, mas suficiente para que tudo mudasse. Dona Helena apareceu correndo. Roberto, chega. Ele saiu da sala bufando, pegou outra garrafa e se trancou no quarto. Miguel ficou parado, respirando fundo. Caio olhava, assustado. Eu vou embora, Miguel disse, quase sem perceber que falou em voz alta. Como assim? Caio perguntou. Não agora, mas eu vou. Eu não vou virar isso. Caio engoliu seco. E eu? Miguel hesitou. Pela primeira vez, não tinha resposta. Naquela noite, Caio não dormiu. Ficou ouvindo os passos do pai, o choro baixo da mãe, o silêncio pesado do irmão no quarto ao lado. Ele percebeu algo que ninguém nunca disse. Miguel não estava apenas fugindo do pai. Estava fugindo de tudo que aquela casa representava. E alguém teria que ficar para segurar os pedaços. Caio não escolheu. Ele apenas ficou. E, naquele momento, sem saber, começou a pagar um preço que levaria anos para entender. Miguel saiu de casa numa manhã cinzenta, sem despedidas longas. Uma mochila nas costas, um envelope com documentos e dinheiro contado. E uma decisão que vinha sendo amadurecida há anos. Dona Helena tentou sorrir, mas o sorriso não alcançou os olhos. Liga quando chegar, ela disse, ajeitando a gola da camisa do filho como se ainda fosse pequeno. Miguel assentiu. Vou. Caio observava da porta do quarto. Não chorou, não falou nada. Aprendera cedo que emoções mal colocadas viravam munição naquela casa. Roberto nem apareceu. Dormia no quarto, derrotado por mais uma noite que ele mesmo não lembraria. Miguel olhou para a porta fechada por um instante, como se esperasse algo. Depois virou as costas. O portão se fechou com um som seco. Definitivo. Naquele dia, Caio percebeu que a casa tinha ficado maior e mais vazia. Nos primeiros meses, Miguel ligava com frequência. Falava rápido, como se o tempo fosse caro demais para ser gasto com lembranças. Arrumei um emprego de meio período, dizia. A faculdade é puxada, mas vai valer a pena. Caio escutava em silêncio, sentado na beira da cama. Que bom, respondia. Queria dizer que Roberto estava bebendo mais. Que a mãe parecia menor a cada dia. Que às vezes ele sentia medo de chegar em casa. Mas não dizia. Não queria ser mais um peso. Com o tempo, as ligações foram ficando mais curtas, depois mais espaçadas. Miguel não deixou de amar o irmão, apenas começou a viver uma vida onde a dor antiga não tinha espaço. E Caio ficou. Aos 16, começou a trabalhar numa oficina mecânica. O dono, seu Álvaro, falava pouco e pagava em dia. Era suficiente. Estudo não é para todo mundo, Álvaro disse uma vez, jogando uma chave inglesa sobre a bancada. Mas trabalho ensina mais do que livro. Caio concordou, não por convicção, mas por cansaço. Em casa, Roberto piorava. Bebia mais cedo, dormia menos. As discussões com Dona Helena se tornaram frequentes e Caio aprendeu a identificar os dias perigosos. Nos dias perigosos, ele chegava mais tarde. Ficava na rua, observava o movimento da cidade como quem tenta esquecer onde mora. Numa dessas noites, encontrou Miguel no celular. Uma foto, formatura. Roupa social, sorriso contido, pessoas aplaudindo. Caio olhou por mais tempo do que deveria. Não sentiu inveja, sentiu distância. Quando Dona Helena adoeceu, foi Caio quem ficou no hospital. Quem ouviu diagnósticos difíceis. Quem segurou a mão dela enquanto Roberto discutia com médicos acusando o mundo de injustiça. Cadê seu irmão? Ela perguntou certa noite, com a voz fraca. Trabalhando, Caio respondeu. Era verdade, mas não era toda a verdade. Miguel veio algumas vezes. Rápido, sempre com hora marcada para ir embora. Abraçava a mãe com cuidado, evitava o pai, falava de compromissos. Roberto observava tudo de longe, os olhos carregados de algo que misturava rancor e vergonha. Você virou doutor agora, né? Provocou certa vez. Miguel respirou fundo. Eu só estudei. E acha que isso te faz diferente? Miguel não respondeu. Já não sentia necessidade. Caio assistia a cena com o estômago apertado. Pela primeira vez, algo duro se formava dentro dele.
dele. Não era raiva de Miguel, era a sensação de que alguém sempre paga o preço quando o outro decide ir embora. Naquela noite, Caio sentou na cozinha, sozinho, depois que todos dormiram. Olhou para as próprias mãos, sujas de graxa, achadas. Pensou no pai, pensou no irmão, pensou em si. E, sem perceber, começou a repetir um gesto que jurou nunca fazer. Abriu a geladeira, pegou uma garrafa esquecida no fundo e serviu um copo pequeno. Só um, não para esquecer, mas para aguentar. E, naquele instante silencioso, algo mudou de lugar dentro dele. Não o suficiente para ser notado, mas o bastante para começar um ciclo que ninguém ali sabia como quebrar. Miguel aprendeu rápido a linguagem dos lugares onde ninguém queria saber de onde ele vinha. Nos corredores da empresa, o sorriso precisava ser firme, o aperto de mão seguro, as respostas sempre prontas. Ninguém perguntava sobre família. Quando perguntavam, ele simplificava. Meu pai faleceu cedo, dizia às vezes. Não era verdade, mas era mais fácil. O trabalho cresceu. O salário também. O reconhecimento veio em forma de convites, viagens, reuniões onde seu nome começava a circular com respeito. Miguel gostava da sensação de controle. Cada meta cumprida parecia uma vitória contra tudo aquilo que prometera não ser. Numa noite, durante um jantar com colegas, alguém comentou: "Você é focado demais, Miguel. Não sabe desligar." Ele sorriu. Aprendi cedo que desligar cobra um preço alto. Riram. Ninguém entendeu. Enquanto isso, Caio vivia dias parecidos demais entre si. A oficina, o barulho metálico, o cheiro de óleo queimado. O dinheiro mal dava, mas entrava. À noite, a casa o esperava como sempre, pesada. Dona Helena piorava. Roberto bebia como se tivesse pressa. Caio se tornava invisível. "Você tá diferente", disse Álvaro certa tarde, observando o garoto limpar as mãos pela terceira vez. "Anda distraído, só cansado." Era meia verdade. O cansaço vinha não só do corpo, mas da tentativa constante de manter tudo de pé. A mãe, a casa, o pai. O álcool entrou sem pedir licença. Primeiro em doses pequenas, depois em noites mais longas. Caio nunca se considerou igual ao pai. Nunca perdeu o controle. Nunca levantou a voz. Isso, para ele, era prova suficiente de que estava no comando. Até o dia em que chegou em casa tarde demais. Dona Helena estava caída na cozinha. Roberto dormia no sofá, a garrafa vazia no chão. "Mãe." Caio chamou, o coração disparado. Ela abriu os olhos com esforço. "Não queria te dar trabalho." No hospital, Caio ligou para Miguel. Esperou tocar 3 vezes antes de falar. "Ela tá mal." Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. "Eu chego amanhã." Chegou, de terno, com pressa. Abraçou a mãe. Evitou o pai. Falou com médicos. Resolveu papéis. "Você devia pensar em sair daqui", disse a Caio enquanto caminhavam pelo corredor branco. "Isso aqui não te faz bem." Caio riu, sem humor. "Alguém tem que ficar. Não é sua obrigação." Também não era sua. Miguel parou. Olhou para o irmão como se fosse a primeira vez em anos. "Eu fiz o que precisava fazer para sobreviver." "Eu também." A frase ficou no ar, pesada. Dona Helena morreu naquela semana. No velório, Miguel se manteve firme. Consolou parentes, respondeu perguntas, acenou documentos. Caio observava de longe, segurando algo que não sabia nomear. Depois do enterro, Miguel se aproximou do pai. Roberto parecia menor. "Você vai se cuidar agora?" Miguel perguntou. Roberto riu, um riso quebrado. Tarde demais. Miguel não insistiu. Nunca insistia. Naquela noite, Miguel voltou para sua vida. Caio voltou para a casa vazia. Roberto voltou para a garrafa. Pela primeira vez, Caio percebeu que estava sozinho. Não fisicamente, em algo mais profundo. Ele abriu outra garrafa. Sentou à mesa onde a mãe costumava rezar antes de dormir. "Só hoje", murmurou. Mas o "só hoje" começou a se repetir com uma frequência perigosa. Enquanto Miguel subia, colecionando conquistas, Caio descia em silêncio, convencido de que aguentar era uma forma de amor. E nenhum dos dois percebeu que, de maneiras diferentes, estavam se tornando prisioneiros do mesmo passado, um tentando enterrá-lo, o outro tentando sustentá-lo. Miguel estava exatamente onde sempre disse que chegaria. O prédio tinha paredes de vidro, vista para a cidade e silêncio controlado. Seu nome agora vinha acompanhado de cargos, decisões, responsabilidade. Pessoas ouviam, pessoas dependiam dele. E isso deveria significar alguma coisa. Naquela manhã, ao atravessar a sala de reuniões, foi recebido com acenos de respeito. "Bom dia, diretor." Ele respondeu com um gesto curto, automático. Sentou-se à cabeceira da mesa, abriu o notebook e começou a falar. Metas, números, projeções, tudo no lugar certo. Mas, enquanto falava, percebeu algo incômodo. Não sentia nada. Nem orgulho, nem medo, nem alegria. Apenas um vazio organizado. Após a reunião, seu celular vibrou. Uma mensagem de Caio. Curta, direta. "Pai tá mal." Miguel leu e bloqueou a tela. Guardou o telefone no bolso do paletó. Não respondeu. 2 horas depois, ainda pensava na mensagem. Roberto estava doente há anos. Sempre esteve. Miguel dizia a si mesmo que não era responsabilidade dele. Ainda assim, a imagem do pai no sofá, a garrafa no chão, insistia em voltar. Noite, Miguel aceitou um convite para um evento.
Bebidas caras, conversas leves, risadas calculadas. Alguém tocou em seu braço. Você nunca fala da sua família, comentou uma mulher curiosa. Não tem muito o que dizer, respondeu. Ela sorriu. Sempre tem. Miguel não respondeu. Preferiu outro gole. Enquanto isso, Caio acordava no chão da sala, a garrafa vazia ao lado. O sol entrava pela janela como um julgamento silencioso. A casa cheirava a abandono. Roberto tossia no quarto, forte, persistente. Pai, Caio chamou. Nenhuma resposta. Encontrou o pai sentado na cama, pálido, suando. Não precisa chamar médico, Roberto disse com dificuldade. Vai passar. Caio sabia que não iria. No hospital, esperou horas. Médicos entravam e saíam. Olhares evasivos, frases medidas. O fígado está comprometido, disse uma médica por fim. Há quanto tempo ele bebe? Caio não soube responder. A resposta era, tempo demais. Ligou novamente para Miguel. Ele tá internado. Dessa vez, Miguel respondeu. Chegou amanhã. Chegou. Mas algo tinha mudado. No quarto do hospital, Roberto abriu os olhos ao ver o filho mais velho. Então você voltou, murmurou. Miguel não sabia o que dizer. Sentou-se ao lado da cama. Como você tá? Roberto riu fraco, do mesmo jeito de sempre. Só que agora o corpo cansou antes da cabeça. O silêncio se alongou. Você me odeia? Roberto perguntou. Miguel pensou na pergunta. Pensou em todas as respostas possíveis. Escolheu a mais honesta. Eu não sei. Roberto fechou os olhos. Uma lágrima escapou. Eu tentei do meu jeito torto. Miguel sentiu algo apertar no peito. Não era perdão. Não era raiva. Era cansaço. No corredor, Caio esperava. Olhou para o irmão. Ele não vai melhorar, disse. Miguel assentiu. Eu sei. E depois? Miguel demorou. Depois cada um segue. Caio encarou o irmão por alguns segundos. Você já seguiu faz tempo. A frase ficou. Naquela noite, Miguel voltou para o hotel. Olhou a cidade pela janela. Tudo parecia distante demais. Pela primeira vez em anos, percebeu que tinha construído uma vida onde não cabia ninguém além dele mesmo. Isso, de repente, não parecia vitória. Roberto morreu numa madrugada silenciosa, daquelas em que a cidade parece suspensa no tempo. Não houve última frase marcante, não houve pedido de perdão. Apenas o monitor apitando baixo demais e o médico ajustando o lençol com cuidado excessivo, como se o respeito pudesse compensar tudo o que faltou em vida. Caio estava lá, segurava a mão do pai quando ela esfriou. Miguel chegou horas depois, ainda de terno, com o rosto cansado de quem não dormiu. Parou à porta do quarto por alguns segundos antes de entrar. Viu o corpo imóvel. Sentiu algo estranho. Não dor, não alívio. Um vazio diferente. Ele foi em paz, disse Caio, sem olhar. Miguel assentiu. Sinto muito. Era pouco, mas era tudo o que tinha. O velório foi pequeno. Poucos amigos. Alguns parentes que apareciam mais por obrigação do que por saudade. Olhares curiosos, cochichos previsíveis. Coitada da esposa, esse mais novo ficou com tudo nas costas. O mais velho se deu bem, né? Miguel ouviu. Fingiu não ouvir. Caio permanecia em silêncio, como sempre. Observava o caixão como quem encara algo que não entende, mesmo depois de anos. Após o enterro, ficaram os dois na casa vazia. A mesma casa, agora sem pai, sem mãe, só ecos. E agora? Miguel perguntou, encostado na porta. Caio deu de ombros. Agora acaba. Miguel respirou fundo. Você não pode continuar aqui. Essa casa, isso tudo. Isso tudo é a minha vida. Caio respondeu, finalmente encarando o irmão. Enquanto você construía a sua, eu estava aqui segurando o resto. Miguel sentiu o golpe. Tentou se defender. Eu mandei dinheiro. Liguei. Voltei quando deu. Caio sorriu, sem humor. Você mandou o dinheiro para aliviar a culpa, não para dividir o peso. O silêncio se impôs novamente. Miguel caminhou pela casa, tocou na mesa, na parede descascada. Tudo parecia menor do que na memória. Ou talvez ele tivesse crescido demais por fora. Você bebeu, disse notando a garrafa vazia na pia. Não começa, respondeu Caio, seco. Eu tô preocupado. Tarde demais pra isso. Miguel sentiu a raiva subir. Você acha que eu tive escolha? Caio se aproximou. Teve. Eu não. A frase caiu como sentença. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Ouviu passos imaginários. Portas que não batiam. Vozes que não existiam mais. Pela primeira vez, percebeu algo que evitou a vida inteira. Ele não era forte por ter saído. Ele apenas tinha tido permissão para fugir. E Caio tinha aprendido a sobreviver sozinho. Ao amanhecer, Miguel arrumou suas coisas. Antes de sair, deixou um envelope sobre a mesa. Se cuida, disse. Caio não respondeu. Miguel fechou o portão atrás de si, repetindo o gesto de anos atrás. Mas dessa vez, o som não trouxe alívio. Trouxe um peso novo. E, enquanto o carro se afastava, Caio permaneceu parado na sala, cercado por garrafas vazias e lembranças demais, percebendo algo cruel demais para admitir em voz alta. O pai tinha ido embora, mas deixara os dois filhos presos de maneiras diferentes, e nenhum dos dois sabia, ainda, qual prisão era pior. Miguel passou semanas tentando voltar ao ritmo de antes. Reuniões, prazos, decisões importantes. Tudo continuava funcionando. O mundo não tinha parado, mas algo nele tinha. Dormia mal, acordava cansado, evitava o espelho por tempo demais. Quando fechava os olhos,
via Caio parado naquela sala vazia, cercado de tudo que ele próprio tinha deixado para trás. Ligou uma vez, chamou, ninguém atendeu. Ligou outra. Caixa postal. Na terceira tentativa, deixou mensagem. Sou eu, me liga. Não houve retorno. Naquela noite, Miguel abriu uma garrafa de vinho que guardava para ocasiões especiais. Serviu uma taça, depois outra, parou antes da terceira. O gosto era amargo demais para trazer conforto. Foi então que percebeu. Nunca tinha bebido por prazer. Bebia para esquecer, exatamente como Roberto. A constatação atingiu com força. No dia seguinte, sem avisar ninguém, Miguel pegou o carro e voltou à antiga casa. O portão estava enferrujado, a pintura descascada, tudo parecia mais frágil do que nunca. Bateu à porta. Nenhuma resposta. Entrou. Encontrou Caio sentado no chão da sala, encostado na parede, segurando uma foto antiga. Os dois, ainda crianças, com a mãe ao fundo e o pai fora do enquadramento. Você sumiu, Miguel disse, quebrando o silêncio. Caio não levantou o olhar. Eu fiquei. Miguel sentou no chão, ao lado do irmão. Não tentou tocar. Não tentou explicar. Eu não sei como consertar isso, disse, a voz falhando. Eu só sei construir coisas onde nada disso cabe. Caio respirou fundo. E eu só aprendi a aguentar. O silêncio entre eles não era mais hostil. Era cansado. Eu te invejei. Caio continuou. Não pelo dinheiro. Pela permissão de ir embora. Miguel fechou os olhos. Eu te invejei também. Pela coragem de ficar. Caio riu baixo. Coragem. Eu só não tive escolha. Miguel sentiu o peso da verdade. Pela primeira vez, não tentou fugir dela. Eu tô com medo, confessou. Medo de virar ele. Medo de acordar um dia e perceber que ganhei tudo menos você. Caio levantou o olhar, os olhos vermelhos, cansados. Eu já te perdi uma vez, disse. Não quero perder de novo. Miguel estendeu a mão. Não como promessa, como pedido. Caio demorou, muito. Então segurou. Não houve abraço, não houve choro alto. Apenas duas mãos unidas, trêmulas, tentando quebrar um ciclo invisível. Naquela noite, eles ficaram ali, falando pouco, relembrando o suficiente, planejando nada. Miguel decidiu ficar alguns dias, não para salvar, para estar. E Caio, pela primeira vez, aceitou não carregar tudo sozinho. O futuro não estava resolvido, nenhum dos dois estava curado. Mas pela primeira vez desde a infância, os dois estavam no mesmo lugar emocional. E talvez isso fosse o começo de algo simples, raro e poderoso, não repetir.